E aí, quando o Tarcísio falou comigo, é dia da mulher, você podia pregar? Aí eu fiquei, a primeira coisa que eu falei foi que não. Não. Reação de luta e fuga, adrenalina sendo jogada na corrente sanguínea. E aí eu pensei, meu Deus, o que falar? E aí Deus fala conosco na nossa vivência, né? E aí na hora que eu pensei no que pregar, eu lembrei de uma consulta que nós fizemos essa semana e Deus foi me lembrando de alguns pacientes que passaram por mim. E aí eu lembrei de uma passagem que o Tarcísio não é esse o texto principal da pregação, mas eu lembrei do Salmo que é Salmo 32, versículo 3, que fala assim: quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo bramido em todo dia. E aí eu pensei, eu não consegui achar o outro versículo que fala que os ossos secaram, eu não sei se é o mesmo. Eu achei essa versão. Aí eu fiquei pensando naquela consulta daquela mulher. E aí, na hora que ela entrou no consultório, ela sentou, ela já tinha ido na consulta com outro médico, e eu estava ali com um grupo de estudantes, e o professor ia consultar, era um cardiologista. E aquela mulher começou a explicar para a gente, ele abriu lá o prontuário dela no computador, mas ela começou a explicar por que ela estava voltando, o que tinha acontecido. Normalmente ali na posse, os pacientes que precisam de acompanhamento, só é dado alta e ele leva um papelzinho para marcar o ambulatório. E aí a gente precisava saber o porquê que aquela mulher estava voltando. E aí nós pedimos para ela, além de nós estarmos lendo ali, nós pedimos para ela contar a história. Aí a primeira coisa que ela falou: olha, aquele remédio que me foi passado eu parei de tomar. Aí nós, tá, mas por que a senhora parou? Aí ela falou uma coisa que tinha acontecido, que ela ficou muito inchada, e aí falou qual era um remédio. O professor cardiologista falou: impossível, esse remédio não faz isso. Não, mas fez sim, eu fiquei, mostrou foto, ficou aborrecida, porque ela achou que o professor não estivesse acreditando nela. Mostrou aqui a foto, eu fiquei assim, parei de tomar. E aí nós continuamos conversando e aquela mulher foi contando, e a gente viu que a história não batia com aquele medicamento que ela havia sido prescrito para ela. O principal sintoma que ela tinha era uma taquicardia. O coração estava batendo muito acelerado e aí a pressão dela aumentou. E aí nós ficamos pensando, aí eu fiquei olhando aquilo ali. E aí o professor falou: mas não está batendo isso aqui, esse remédio. Só que ela trabalhava na casa de um médico. E aquele médico suspeitou da tireoide dela. E pela história que ela tinha contado, eu fiquei, será que essa pessoa será que ela não tem um problema na tireoide? E aí Deus me lembrou de que a nossa mente, ela é atacada constantemente. E quando a nossa mente é atacada constantemente, e nós não vigiamos, e nós não usamos as armas que o Senhor Jesus nos dá, os nossos ossos podem secar, os nossos ossos podem envelhecer e nós podemos adoecer. E aí, olhando aquela mulher falando, a história triste demais. Aquela mulher, até 1 ano e pouco atrás, ela não tinha nada, ela não sentia nada. Mas a partir do momento que o filho dela, policial, foi levado para o Chapadão e queimado vivo, aquela mulher começou a sentir muita coisa. E aquela mulher adoeceu. Às vezes passamos na nossa vida tanta coisa.
Às vezes o ataque de Satanás é tão grande na nossa mente que nós adoecemos. E adoecemos na nossa carne. E adoecemos até os nossos ossos secarem. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. E o tema dessa mensagem é o controle da mente pelo Espírito Santo. Propiciará saúde para o corpo e para a alma. Queria que os irmãos abrissem lá em Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo quanto é verdadeiro, tudo quanto é honesto, tudo quanto é justo, tudo quanto é puro, tudo quanto é amável, tudo quanto é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, quando ele escreve isso, ele tem certeza que a nossa mente, ela é atacada, a mente humana é um campo de batalha e é atacado dia e noite. Quando Paulo escreve, quanto mais, irmãos, tudo quanto é verdadeiro, quando ele começa a dar aqui uma prescrição daquilo que nós devemos buscar para nós, tudo quanto é verdadeiro, tudo quanto é honesto, nisso pensai. É porque ele sabe que nós somos um corpo que tem uma alma e tem um espírito. E ele sabe que esse corpo adoece quando essa alma, quando esse intelecto, quando esse homem interior é atacado constantemente. Então ele fala assim, isso pensai, nisso pensai. Ele está falando para cada um de nós, busca o que é verdadeiro, busca o que é honesto, busca o que é bom, se alimente daquilo que é bom, para que você não venha a adoecer. Precisamos saber que a vida de Cristo, a vida em Cristo, significa mudança de pensamento. Antes, nós vivíamos sob a égide da carne, mas agora sob o domínio do Espírito. Paulo apresenta uma lista de virtudes que deixam de ser meras prescrições e exigências que emanam do código de leis, mas não virtudes que surgem espontaneamente numa vida transformada pelo Evangelho, mas são virtudes que surgem espontaneamente numa vida transformada pelo Evangelho. Antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos, sobre a égide da carne. Agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se deixe ser guiado pelo Espírito Santo. E o que é a mente do ser humano? Já falei um pouquinho antes, mas eu queria fazer essa separação entre o corpo físico e a alma. Para saber como controlar a nossa mente, devemos saber o que é a mente do ser humano. Por trás da mente há um cérebro, O cérebro lá, a massa encefálica. Nós temos o centro de controle nervoso do nosso corpo. Mas muitas vezes nós falamos do nosso intelecto como, ai, meu coração, quando nós ficamos emocionados. Mas por trás de um cérebro que manda os impulsos nervosos e controla todo o nosso corpo, por trás do nosso coração que bate e pulsa e manda sangue para tudo quanto é órgão do corpo funcionar, existe uma alma. E como que a gente separa isso tudo? Por trás da mente há o cérebro, que é o mecanismo mais complexo do mundo. É o órgão do corpo que mais influencia, que mais influência exerce sobre a vida. Nossa mente, dentro do cérebro, pensa, recorda, ama, odeia, sente, raciocina, imagina, analisa. O nosso cérebro controla e supervisiona todas as funções biológicas do corpo.
Já a mente, a alma, o intelecto, ela determina as funções e sistemas do nosso organismo, né? O nosso temperamento, a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso controle. A mente, isso que eu venho trazer para vocês hoje, a nossa alma, é o nosso intelecto, é isso aqui que está falando com vocês. E é isso aqui que só eu e Deus conhecemos. Cada um é um ser individual. O nosso corpo, né? Cada um aqui está vendo. A nossa alma, só Deus conhece, né? E eu queria ler lá em Provérbios 23, 7. E eu queria que nós possamos guardar isso no nosso coração. Porque como imaginou no seu coração, assim é. Como imaginou no coração, o miocárdio que bate e manda sangue para o corpo? Não. Como imaginou no coração, na alma, no seu intelecto, assim você é. Por isso que Satanás, ele ataca o seu corpo diretamente? Não. O maior tipo de ataque do inimigo das nossas almas é na nossa alma, no nosso coração. Não na carne, no coração que bate, mas na alma que está falando com você agora. A alma é o elemento moral representada pela mente, o intelecto, pelas emoções e pela vontade. O coração é figuradamente o centro das emoções do ser humano. Trata-se de algo que não tem forma, neurologicamente está unido a todos os órgãos do corpo. É com a mente, que é igual ao coração, que é igual ao intelecto, que o homem escolhe o bem e o mal. A Bíblia diz que da nossa boca fala o que o coração está cheio. Que coração? Volto a dizer, o que pulsa? Não. Coração é a sua alma, você. O que tem dentro de você. E o que você deixa entrar. O que você deixa entrar pelo seu ouvido, o que você deixa entrar pelos seus olhos, o que falam, o que você vê, o que você deixa os seus sentimentos serem gerados em você, daquilo que é, jogado em você em todo momento. Por isso que Satanás, ele vai lá, e te massifica, fica massificando ali. Existe um livro que é muito legal, que fala assim, a batalha, eu acho que é do pastor Marco Antônio, A Batalha da Mente. A nossa mente está em batalha constante. Nós precisamos identificar essa batalha para que nós possamos batalhar ela com as armas certas. Você precisa gerar no seu coração entendimento da batalha que você está travando, para que você possa usar a arma certa diante daquela batalha. E aí eu lembro que até com Jesus, Satanás usou a batalha na mente. Jesus, quando foi levado no deserto, Satanás usou a palavra com ele, falou com ele. Muitas vezes Satanás fala conosco para atacar a nossa mente, atacar o nosso coração, atacar a nossa alma. E muitos de nós, como aquela mulher que eu dei o exemplo, adoecem. E aquela mulher, quando eu peguei o exame de sangue dela, estava lá. A hipófise dela não estava funcionando. Literalmente, o exame de sangue mostrava que a tireoide dela não estava funcionando, porque a tireoide estava mandando muito hormônio, lá no centro nervoso dela estava diminuindo a informação, porque a tireoide estava funcionando muito. Aquela mulher, toda a emoção dela atacou a tireoide dela, e aquela mulher adoeceu de verdade. Aquele trauma que foi gerado no corpo dela foi através de emoções. Satanás conseguiu entrar naquela vida para destruir através de uma emoção.
E é isso que eu queria trazer para vocês. Nós temos que vigiar. Ah, mas eu não vou adoecer. Vai adoecer, porque o corpo, ele adoece. Nem tudo é espiritual e eu não estou querendo aqui espiritualizar nada. Eu estou querendo aqui te chamar a atenção para que você fique atenta às batalhas, porque o corpo sofre também por conta das batalhas. Então Jesus, ele teve que usar o quê? A palavra. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Use a arma certa diante das batalhas da mente. Use as armas certas. Vá na palavra. Ah, eu estou doente. A Bíblia diz que lá em Isaías, diz assim, ele levou sobre si todas as enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nem todas as doenças Deus vai curar, mas algumas ele vai, porque está escrito lá na Bíblia. Então, todas as bênçãos estão aqui, nós precisamos saber usar, na hora que nós estivermos na nossa batalha. Na batalha da mente, o ser humano recebe muitas impressões exteriores, todo o campo científico, tanto no campo científico quanto no campo espiritual. E aí eu queria lembrar vocês, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, um exemplo, né, que quando eu comecei a pensar em batalha da mente, o primeiro exemplo que me veio foi o exemplo do profeta Elias. Tantos feitos, fez tantas coisas através de Deus, Deus mandou ele lá, caiu fogo do céu, consumiu, e Deus provou que era Deus, através de Elias, mas por uma palavra, aquele homem entrou em depressão e foi para dentro de uma caverna. Vamos ler lá no versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a essas horas, eu não fizer a tua vida como um deles. Aí pula para o 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, que fazes aqui, Elias? Quantas vezes o Senhor Jesus já falou com você, o que fazes aqui, Jussiara? Quantas vezes Deus falou comigo, o que fazes aqui, Rosana? Elias era um profeta de Deus, mas a batalha na mente daquele homem, uma palavra, fez com que ele fugisse para a caverna, fugisse, fosse se esconder. A batalha na mente daquele homem fez ele ficar deprimido dentro de uma caverna, mas ali dentro Deus falou com ele. Lá em bota lá 2 Coríntios 5:17. Na sua conversão, o cristão recebe uma limpeza total dos antigos pensamentos. O Espírito entra em sua vida operando limpeza total. Mas o cristão regenerado não está imune aos ataques do mundo espiritual na sua mente. Lá em 2 Coríntios diz assim, 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós temos que declarar isso na nossa vida a todo momento. Tudo se fez novo. Satanás vai procurar romper a proteção espiritual da sua mente, através de pensamentos. Vamos ler lá em Colossenses 3:2. E aí, quando Satanás vier para tentar romper as nossas mentes, tentar batalhar, tentar colocar dúvidas, nós temos que fazer lá como Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É viver não por vista, mas pela fé. Aquilo que o Tarcísio trouxe hoje de manhã, no finalzinho da escola dominical, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Porque as coisas que nós estamos vendo, às vezes, são usadas para batalhar contra nós. Então, temos que viver não por vista, mas pela fé. Amém? Nossas mentes absorvem coisas de que se vê,
se ouve, se fala no dia a dia. Alimente sua mente, a sua alma, o seu intelecto com coisas do alto, coisas de que venham somente de Deus. Amém? Então que nós possamos, essa noite, ficar mais alertas. As batalhas que nós travamos todos os dias. E aí nós temos que ocupar a nossa mente, porque aí o que nós temos que, com o que? Aí nós voltamos lá para Filipenses capítulo 8, capítulo 4, versículo 8. O que devemos ocupar a nossa mente? Como devemos travar a nossa batalha espiritual? Quanto ao mais, irmãos, tudo quanto é verdadeiro, tudo quanto é honesto, tudo quanto é justo, tudo quanto é puro, tudo quanto é amável, tudo quanto é de boa fama, se há virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então nós temos que ser positivos naquilo que nós pensamos. Nós temos que ser positivos naquilo que nós falamos em relação a nós mesmos. Nós devemos profetizar sobre a nossa vida coisas boas. A Bíblia fala lá em Salmos, que eu não vou lembrar qual o capítulo agora, que em nossa boca há a palavra de vida e morte. Você tem que profetizar vida sobre a sua vida. Profetizar palavras boas sobre a sua vida. Precisamos entender a expressão do capítulo, do versículo 7. Guardar os vossos, que eu boto lá no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus guardará o vosso coração, guardará o seu intelecto, a sua alma. A paz de Deus tem que reinar sobre as nossas vidas. Independente da batalha que estivermos passando, independente do que estivermos passando na nossa vida, nós temos que ter a paz de Deus, porque aí está a chave da nossa vitória nas nossas batalhas. O versículo 8 ajuda-nos a colocar o homem interior sob a custódia do Espírito Santo, para servir e pensar positivo. A concentração dos nossos pensamentos nas coisas espirituais. Nós já falamos lá, em Colossenses 3, pensai nas coisas que vêm de cima e não das coisas que vêm da terra. A expressão não significa deixar de viver uma vida cristã racional, espiritualizando tudo. Também não significa ter a mente livre ou ser bitolado por pensamentos impostos. Significa dominar a nossa própria mente e selecionar o que é melhor para as nossas vidas, para que a nossa vida seja feliz e equilibrada. Ser cristão é uma questão de inteligência, porque aprendemos a pensar e ter domínio sobre as nossas emoções. E aí eu lembrei do versículo 5 do Salmo 42, vamos ler lá, Salmo 42, versículo 5. Já estou terminando. Porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Está aí um exemplo de quando você estiver na sua batalha, quando Satanás estiver tentando fazer com que você caia, tentando te fazer ficar doente, ou materialmente no corpo, ou na sua mente, na sua alma, que ele queira te fazer adoecer, está aí. Como você deve agir? Fala com a tua alma. Por que está abatida? Espera em Deus, porque só dele vem a nossa vitória, amém? Nossa mente e sentimentos interagem, ajudados pelo Espírito Santo, para uma vida cristã feliz e vitoriosa. Diante das dificuldades, diante das batalhas que a mente enfrenta, devemos profetizar a vitória de Deus em nossas vidas. E aí eu queria só compartilhar mais dois versículos com vocês, que eu lembrei.
Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 25. 2 Reis 4, 25. Partiu ela, pois, e foi um homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Quem conhece esse texto, e eu queria falar assim bem rápido com vocês, que a hora está bem avançada. Sunamita era uma mulher que não tinha filhos, mas ela abrigou o homem de Deus e Deus achou graça naquela mulher e ela gerou um filho, apesar de ser estéril. Nessa passagem, Sunamita deixa o filho dela, que Deus prometeu e que Deus deu, morto em cima da cama, e foi falar com o profeta. Quando aquele profeta mandou o ajudante dele perguntar para aquela mulher, ela poderia ter chorado e ter falado: meu filho está morto. Mas o que eu quero chamar a atenção para você, de tudo que eu falei, da batalha na sua mente, eu queria te ensinar uma coisa: profetiza sobre a sua vida. Fala a palavra de vitória sobre a sua vida. Aquela mulher não olhou para a circunstância. Aquela mulher, quando ela foi perguntada, ela disse: vai bem. Mas não ia bem não. O filho dela estava morto na casa dela. Tinha morte. Mas aquela mulher profetizou a vitória na vida dela. Vai bem. E eu queria ler com os irmãos mais um último versículo, lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 4. Ezequiel, capítulo 37, versículo 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel foi levado num cemitério. Mais uma vez havia morte. Lá na família de Sunamita, ela profetizou a vitória, mas havia morte. E ela profetizou, e o filho dela viveu. Aqui, Ezequiel foi levado num cemitério, só tinha osso, não tinha vida naquele lugar. Mas Deus mandou Ezequiel profetizar. E mais na frente, no capítulo, diz que aqueles ossos começaram a se movimentar. E começou a ter juntas e medulas. E aqueles ossos ganharam vida. Porque profetizou. Eu queria te falar nessa noite que a chave da sua vitória, a chave da vitória na sua batalha, na sua mente, é você profetizar palavra de vida sobre a sua vida. É você profetizar palavra de vitória sobre a sua família. É a hora que você estiver muito ansioso, você profetizar na sua vida. É na hora que o médico vier para você e te der um diagnóstico e falar assim: ó, não tem mais jeito. É você profetizar: não, para o meu Deus há jeito sim. Quando você receber uma notícia: ó, o seu filho está nas drogas, é você profetizar: não, ele vai sair disso em nome de Jesus. Quando você receber uma notícia ruim, é você profetizar. A chave da sua batalha, a chave da vitória da sua batalha está em você profetizar, profetizar, profetizar. E aí Deus vai operar, porque Ele vai achar fé no seu coração. E aí você vai vencer as suas batalhas da sua mente. Amém? Eu queria que os irmãos se colocassem de pé nessa hora.
Aleluias. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que eu tenha conseguido passar aquilo que Ele quer falar conosco. E eu gosto muito de quando alguém está orando fazendo alguma oração, eu gosto muito de colocar a mão na minha cabeça ou no meu coração. E cadê o Ministério de Louvor para me ajudar? E profetizar sobre a minha vida. Faça isso agora. Se você está com algum diagnóstico de alguma doença, coloca a mão aonde é esse diagnóstico. Se você tem algum problema de ansiedade, coloca a mão na sua cabeça ou no seu coração. Eu não sei qual é o seu problema nessa noite, eu não sei qual é a batalha que você vem enfrentando, eu não sei qual é a sua dificuldade. Deus sabe, Deus conhece, Deus sonda e conhece o nosso coração. Deus sabe qual é a batalha que nós estamos enfrentando. Comece a orar, comece a pedir a Deus para te abençoar, para te livrar, para te dar palavras para você profetizar na sua vida. Comece a falar com essa batalha nessa hora. Comece a falar assim: você vai ser jogada por terra em nome de Jesus, porque o meu Deus é maior, Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele que adestra as minhas mãos na batalha para vencer. Existe um salmo que fala sobre isso. Ele é o seu general, com Ele você pode marchar no meio de um batalhão. A Bíblia diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. O Senhor Deus é contigo, Ele luta as suas batalhas. Que nessa noite você possa colocar diante do Senhor cada batalha que você vem enfrentando. Que você possa colocar diante do Senhor e pedir: Senhor, sozinho eu não consigo. Senhor, sonda o meu coração. Conhece cada dificuldade que eu estou passando agora, Senhor. E me abençoa, me dá vitória nessa batalha, ó Deus. Conduz, Senhor, os meus passos nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, toma cada um de nós em tuas mãos. Eu te peço, Espírito Santo, começa a falar, Senhor, com o teu povo. Tua palavra diz que tu sondas e conhece a cada coração. Tu conhece cada batalha, Senhor, cada alma, Senhor, cada mente, cada intelecto, Senhor, neste lugar. Ó Pai, começa a trabalhar, começa a tocar, Espírito Santo de Deus, em cada um de nós. Pai, ensina-nos, Senhor, como travar as nossas batalhas. Ensina-nos, Senhor, a ser mais que vitoriosos, ó Deus, nessa noite, ó Deus. Batalha, Senhor, as nossas batalhas. Guerreia, Senhor, as nossas guerras, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada um de nós, Espírito Santo de Deus. Abençoa, Pai, a cada filho teu nesta noite. Joga por terra, Senhor, toda enfermidade, Senhor. Pai, toda batalha espiritual, Senhor, nessa noite que seja jogada por terra, Deus. Nos abençoa, Pai. E eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu irás fazer, Deus. Porque cremos, Senhor, e profetizamos, Pai, vitória, 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 Senhor, em cada vida, Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Dê uma salva de palmas, Senhor.